cenário novo, totalmente diferenciado. Para quem acompanha o Podbest nas redes sociais, já viu a gente fazendo em outros tipos de cenário, e esse é inusitado, né? E eu sou a Daiane, de novo, e aqui comigo o Jorge, sempre me acompanhando. E Jorge, para inaugurar esse cenário especial, a gente trouxe também clientes especiais, né? A gente está aqui hoje com o pessoal da Voile Projetos. Meninas, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Eu tô aqui com a Mariana, com a Bianca, e a gente vai, como a Mariana disse, filosofar sobre arquitetura, sobre BIM, né? E não esquecendo que este é um evento patrocinado pela Autodesk, né? A gente não estaria aqui hoje sem o auxílio da Autodesk. Então, se vocês ainda não conhecem ou não utilizaram, não tem informação, quer saber mais, entra lá em Best Software, bestsw.com.br para saber mais, que a gente vai te ajudar. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o nosso bate-papo. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu andei vendo, né, a página da Voile, a gente, né, vocês já são clientes, a gente gostou bastante de ter vocês como clientes, ainda mais pela filosofia de vocês, pelo estilo, pela empresa, mas eu queria entender, Voile, da onde surgiu, como começou, o que é, né, o mundo Voile hoje? Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. A Voile é uma empresa que está crescendo bastante. Eu vim do mercado da construção civil, estou aí chegando aos meus 20 anos de experiência, e eu gosto de contar isso porque eu acredito muito que tudo tem um propósito. Então, no meu começo de carreira, comecei trabalhando um pouquinho com viabilidade de empreendimentos, passei por controle de custos na Matec, e já na Matec me inseri na tecnologia BIM, passei por produção, campo, e fui gerente de engenharia numa das grandes empresas do Brasil, que foi a Método, e aí então a gente decidiu que a gente queria levar um legado maior, que seria um legado nosso, e a gente decidiu criar a Voile. A Voile, ela veio com o princípio de fazer de ponta a ponta, e por isso que eu falo do propósito, porque o ponta a ponta você não consegue se você não tiver passado por todas as áreas, e até mesmo para a tecnologia, porque uma das grandes dificuldades do BIM é quem sabe fazer a tecnologia, mas não sabe operacionalizar ela, ou não tem a expertise. E quando a gente fala sobre modelar para extrair informação, você precisa estar atrelado a um controle de custo, você precisa estar atrelado a uma produção, um método executivo. Então, hoje, a Voile, ela vende um serviço de mitigação de riscos, né? E para mitigar risco dentro do serviço que a gente se encontra, que é a construção civil, a gente precisa pensar no ponta a ponta, desde a viabilidade do negócio até o pós-obra. E a gente entende muito que a tecnologia ela vem atrelada a isso para a gente dar mais segurança para os nossos clientes. Então, a Voile é uma empresa de gerenciamento e de arquitetura que atua de ponta a ponta, desde o início do projeto até o fim dele, trazendo mais segurança, mitigação de risco. A gente atua hoje principalmente no mercado B2B, já atuamos no B2C, mas hoje a gente está focado no B2B, principalmente trabalhando com grandes incorporadoras, fundo de investimento imobiliário, que a gente consegue agregar valor no negócio dele. Obrigado, em primeiro lugar, por vocês estarem aqui. Quando você fala ponta a ponta, quando você comenta ponta a ponta, tá? Me escreve um pouco, desde o primeiro projeto, o primeiro risco, o que se chama de napkin design, né? O desenho, o primeiro risco do que é um projeto, o estudo de viabilidade do terreno, tudo isso. Me dá essa sequência, como você vê, como você entende. Legal. Fazer. Só um ponto atrás, a Bianca está comigo. A Bianca é uma colaboradora, a primeira colaboradora da Voile, está dentro do conselho. Eu acho que tudo é uma questão de conexão e uma questão de levar esse legado em conjunto, tá? Falando sobre a sua pergunta, vamos lá, a gente está atuando hoje com 4 áreas, tá? Então a gente tem a área de arquitetura, a área de coordenação de projetos propriamente dito, a parte de gerenciamento de obra e o pós-obra. Então, dentro da parte de arquitetura, para cada segmento a gente tem um profissional, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente está hoje com 27 colaboradores, e esses nossos 27 colaboradores, eles são muito focados em cada um na sua expertise, na sua área. Então, muitos deles são da construção civil, vieram de grandes construtoras, para a gente dar maior segurança e expertise para os nossos clientes. E aí, quando a gente fala de atuar desde o estudo de viabilidade, então, por exemplo, você vai comprar um terreno,
Esse terreno ele tem contaminação, precisamos fazer um estudo de investigação de contaminação, um topográfico, entender se esse topográfico está de acordo com a parte com a parte legal, parte de matrícula. Então, desde a parte de estudo de due diligence desse terreno, a gente atua. A gente atua também em estudo de massa. Então, um exemplo, a gente já fez um exemplo, estudo de galpão. Ele pode ser um galpão com doca em cima, com mezanino em cima da doca, com mezanino sem ser em cima da doca. A gente pode ter cross-docking, isso depende muito. Ele é um last mile, ele está onde, qual o tamanho dele. Então, esse estudo de viabilidade, a gente tem essa expertise dentro do escritório. Um outro coisa importante que a gente faz no estudo de viabilidade são os indicadores. Então, por exemplo, você tem o seu empreendimento, vamos falar de empreendimento comercial, e aí a gente vai fazer um paramétrico de custo. Esse paramétrico de custo, a gente vai conseguir saber se ele está dentro dos parâmetros ou não. Um exemplo, ele é um empreendimento que ele tem muita fachada, ou seja, ele tem um perímetro muito maior. O seu índice de capacidade de fachada vai estar maior do que um índice comum. Ou ele tem muito pé direito duplo. A minha área de venda, né, a minha BL de venda é a mesma, mas se eu tenho mais pé direito duplo, eu vou ter mais fachada. Então, a gente consegue trazer dentro desse estudo de viabilidade o indicador para a gente saber o que está destoando. E tudo bem se estiver destoando e a gente estiver de acordo com isso, o cliente estiver sabendo que ele é uma edificação premium, enfim, ele é um AAA. Isso vai depender muito do produto de cada cliente, mas a gente traz essa inteligência desde o estudo de viabilidade para ele. E aí a gente vai para a arquitetura. Hoje a gente tem uma área de arquitetura focada em desenvolvimento de projeto em BIM, tá? Então a gente tem uma equipe de arquitetos, a gente tem uma head design, que ela, de fato, traz esse aconchego para os nossos clientes. Depois a gente tem a área de coordenação de projetos, que então vai contratar todas as disciplinas. A gente fala que a gente é o grande regente dessa orquestra. E aí nesse momento, a gente vai trazer as melhores engenharias para o negócio. E depois disso, a gente vai fazer a licitação da construtora, né? E aí a licitação da construtora não é preço, é a melhor técnica, é a melhor estudabilidade, saber se estão contemplados tudo aquilo que está dentro do projeto naquela engenharia. E aí a gente vai fazer o gerenciamento da obra. E no gerenciamento da obra, nosso grande diferencial é que a gente não está ali para fazer uma fiscalização, a gente está ali para agregar com engenharia, para levar todo esse nosso conhecimento da fase de projeto para a obra, porque o que acontece muito durante a fase de projeto, uma empresa atua, aí quando vira obra, outra empresa atua. E todo o conhecimento que a gente teve na fase de projeto, todas as incompatibilidades encontradas, então a gente está ali durante a fase de obra para atuar fortemente. E no pós-obra, que eu, de fato, acredito muito no ponto a ponto, a gente está falando de uma edificação, ela fica mais ou menos, para ficar pronta entre projeto e obra, 5, 6 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas o edifício ele fica para a sociedade durante 50 anos. E o que a gente faz? Todo esse nosso conhecimento de obra, a gente entrega um calhamaço de papel que vai se perdendo ao longo dos anos. Então, eu acredito muito que a tecnologia ela veio para a gente conseguir deixar o registro e as tomadas de decisões muito mais afinadas, para que daqui a 5 anos essa edificação vai sofrer um retrofit e a gente tem um indicador para ter a melhor tomada de decisão para esse retrofit. Então, quando a gente fala de ponta a ponta, a gente trabalha de ponta a ponta mesmo. E quem sabe daqui a muitos anos a gente está retrofitando com muita inteligência atrelada ao projeto. Das 3 letras do BIM, Building Information Modeling, tá? Qual a mais importante na sua visão? Para mim, o BIM ele é o grande Big Data. Então, a informação que está dentro dele é a mais importante. Só que esse Big Data ele tem que ser trabalhado para você realmente ter as informações importantes que você quer tirar. A gente trabalha muito no escritório com qual é a dor do nosso cliente, né? Então, às vezes, ontem mesmo a gente fez uma reunião sobre um cliente, a gente precisa melhorar a engenharia. Eu falei, gente, mas qual que é a dor dele? Qual que é a necessidade de fato dele? Então, sabendo qual é realmente a necessidade desse pós-obra, dessa inteligência, a gente vai conseguir extrair o melhor da informação. Não adianta eu achar que você precisa de tal informação. O que a gente precisa é entender qual é o limite do nosso cliente. Um exemplo, se você vai vender o empreendimento, a tua dor é uma. Então, não adianta eu ficar pensando lá no todo, ou pós-obra, a informação. Eu acho que é bacana, eu acho que até na venda que ele vai fazer, ele pode atrelar a informação, mas ele não está preocupado com a ponta da informação. Quem está preocupado é a gente para ajudar ele a fazer uma melhor venda. Agora, se ele é o dono da edificação e vai ficar com ela, ele está preocupado. Então, eu acho que entender esse I da informação e para cada momento,
A construtora precisa de uma informação, o dono do empreendimento precisa de outra informação, nós de projeto precisamos de outra informação. Então a gente precisa entender a dor de cada stakeholder envolvido para a gente poder atuar de forma assertiva no projeto. E aí quando a gente fala que a gente trabalha para o B2B, as empresas entendem um pouco o que ele precisa, né? Então se a gente fala de um fundo de investimento imobiliário, ele entende o que ele precisa contratar. Quando a gente fala do B2C, que a gente está falando de um empreendimento do agro, o agronegócio vai fazer uma expansão de fábrica, ele precisa contratar uma empresa que venha com essa expertise. É negócio, é empresa, mas ele não é no ramo imobiliário. Então, a gente precisa fazer com que ele entenda que informação ele precisa extrair. E a informação que ele tem é o agronegócio dele, e não necessariamente a informação do edifício dele. Só que o edifício dele é tão importante para que ele colhe essa informação. Então, eu acho que a gente veio para tentar desvendar essa nossa atuação de uma forma mais assertiva do que simplesmente um gerenciamento de projetos e obras. Você precisa ajudá-lo a saber pedir. Exatamente. A saber, ele sabe que está doendo, mas você precisa saber ajudá-lo a interpretar essa dor. Exatamente. E saber pedir. Exatamente. Tá. Até porque tem uma dor que ele nem sabe que é dor e que ele vai ter. Mas com a nossa expertise a gente pode antecipar e mitigar. Nosso trabalho, muito mais do que o gerenciamento propriamente dito e a engenharia, é mitigar riscos e trazer um conforto, uma confiança de que a gente vai estar lá unindo cada ponta de cada fase do projeto, e não simplesmente uma atuação. Entrei, fiz o projeto, fiz a coordenação e eu fui embora. Na verdade, a gente precisa entender até onde essa informação precisa chegar. Independente de que fase a gente está, a gente precisa pensar no futuro. Uhum. Desde o início desse processo, eu vejo que a previsibilidade do que vem pela frente, no final de todas essas fases, você considera um dos pontos importantes do BIM de te ajudar? É prever o que vai acontecer para frente? Na verdade, eu acho que isso é imprescindível. Porque muitas frustrações do BIM vêm com o BIM não sanou meu problema, mas você tinha falado que isso era um problema. Se eu fiz a modelagem para arquitetura, para compatibilização e não pensei na extração de quantidade, eu morri com o BIM. E remodelar é muito mais difícil. Teve uma fase que a gente fazia muita modelagem para área de orçamentos. E às vezes vinha um modelo pra gente, poxa, legal, esse projeto veio em BIM, só que esse projeto em BIM, ele muitas vezes, ele não vinha com a informação, então às vezes era muito mais fácil a gente modelar tudo novamente do que a gente arrumar um modelo já feito. Básico, é mais fácil construir do que reformar. Exatamente. Uhum. Então a A previsibilidade é algo muito importante. E aí é que a gente fala muito da nossa experiência. Um dos cases mais importantes da Voile é um projeto logístico de um grande fundo de investimento que é a Bresco. E quando a gente chegou para eles nos contrataram para exatamente, eu quero o meu projeto em BIM. E aí a gente já tinha esse DNA de pós-obra, o que a gente vai fazer de diferente para ele. E só que quando a gente chegou a perguntar, ele não sabia o que ele queria. Então, o que a gente fez? Aí ele falou, poxa, um galpão logístico, ele precisa saber sobre os equipamentos, vamos colocar informação aí. E a gente foi com toda a informação. Lá na frente, quando a gente sentou com a equipe de manutenção dele, já modelando, já deixando os campos para facilities no pós-obra, para que a gente pudesse fazer retroalimentação com a construtora, ele falou, uau, eu consigo extrair? Então, assim, a gente previu algo mas assim, tem que ter todo um estudo do cliente, quem ele é, para que ele vai usar. Então, de nada vale, de novo, a gente prevê algo que não é uma dor dele, mas ele é o dono do edifício, ele vai operar ele. Então, eu acho que essa é o grande diferencial da nossa marca, é a gente se personalizar a cada cliente. A gente tem, obviamente, uma metodologia de trabalho, tem um dos nossos processos, mas quando você chega, a gente vai fazer uma leitura de quem você é, o que a gente estava fazendo ontem até no escritório, qual que é a dor desse cliente, como a gente pode ser um analgésico para ele, onde a gente pode atuar para que a gente consiga, de fato, extrair as informações no momento correto e não ter uma grande frustração.
eu estou acostumado a ver essa situação, normalmente começa por orçamento, né? O cliente, a grande dor do empreendimento começa pelo orçamento. E aí ele procura o BIM para resolver uma questão de orçamento, um exemplo desses que você citou há pouco, tá? O maior desafio seria fazer o cliente compreender, de começar pela dor do orçamento e compreender todo o processo BIM, compreender todo o conjunto, porque normalmente ele chega, eu quero fazer isso da forma com o menor custo possível e eu só quero a parte do orçamento. Não existe pedaço de BIM. É isso, de novo, eu acho que existem clientes e clientes, então, de novo, a gente precisa personalizar e entender. Se a gente chegasse nesse nosso case, que foi um dos primeiros, inclusive, que a gente teve de atuação de ponta a ponta, e falasse para ele, não, vamos sentar junto, vamos prever o facility. Ele falou, não, mas espera aí, eu só quero a compatibilização. Existem coisas que não encarecem a modelagem. Se eu deixar um campo pensando no facilities, no momento que eu estou aqui na arquitetura modelando, se eu já souber disso, eu vou deixar. O difícil é depois eu tentar colocar. Agora, é isso, é a gente entender. Não dá para dizer para você que tem clientes que a gente não consiga contar toda uma narrativa para ele, falar de como o BIM vai ajudar ele em todas as fases e ele não vai aceitar. E tem clientes que a gente tem que ir pro 12. Tá bom, você quer isso? Mas deixa eu entender um pouco mais sobre você. Você é o dono do empreendimento? Você vai operacionalizar ele? Você vai vender ele? Para que fim ele é? Ele é um residencial? Ele é um corporativo? É um hospital? Um hospital é um empreendimento de grande risco. A gente teve um cliente, um hospital antigo, que ia sofrer retrofit. E aí a gente sentou com a equipe de assistência técnica do hospital para entender quais eram as grandes dores da equipe de assistência técnica. E esse hospital tinha sido feito, sei lá, uns 15, 20 anos atrás. Gente, a equipe do hospital falou, sabe qual é o meu problema? Quando eu vou fechar um registro, né, em vez de fechar só a área que está no projeto, fecha outro. Então, ou seja, ele tem um problema de as-built, não adianta eu falar para ele que eu vou vender o BIM, eu preciso sanar a dor dele. Então, como que eu vou sanar a sua dor? Cara, fazendo uma boa obra, uma boa fiscalização de obra, colocando esses elementos no modelo, porque o BIM não resolve o problema de uma as-built mal feita. Não é porção mágica. Não é porção mágica, o BIM é uma ferramenta, mas é uma ferramenta poderosa. Porque, como eu falo, ele é um grande Big Data. Se a gente souber imputar as informações, lá no momento do retrofit a gente ia conseguir. Mas o problema dele não era que ele não tinha o BIM há 15, 20 anos atrás, é que ele não tinha um bom as-built. Então, para sanar a dor dele naquele momento, não era simplesmente eu falar, deixa eu te falar do BIM. Não, ele ia falar, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura do que você tem aqui, vamos tentar descobrir como foi feito na época, e a gente pode fazer um as-built melhor, e com isso esse retrofit seu vai sanar a sua dor. E a gente atrelou o BIM à tecnologia, mas eu não vendi o BIM, eu sanei a dor dele. Então é difícil eu falar para você que a previsibilidade de todos os clientes, é preciso entender o que ele realmente precisa. E aí, de novo, o mercado começa a falar, mas se você quer com extração, custa mais tanto. Se você quer... E não necessariamente, se você desde o começo fizer uma modelagem correta, você vai ter um modelo muito eficiente para a obra. E aí a gente vai começar a ter um outro problema, como fazer essa modelagem correta, né? Então, eu acho que a gente entender cada problemática, então a gente tem a problemática do cliente, a gente tem a problemática dos escritórios, dos escritórios parceiros, de quem vai ler essa informação no campo, de quem vai ler essa informação no pós-obra, é muito mais unir as pontas do que, de fato, a gente falar que foi uma encomenda mal feita. Existe um grande desafio, eu entendo, me colocando no seu lugar. Vocês são nossos clientes, então eu tenho que me colocar no seu lugar para entender o seu negócio da melhor forma possível, para poder compreender. E eu entendo que um dos grandes desafios é a percepção de valor. O cliente tem dificuldade de ver a percepção de valor. E eu trago à mesa uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás, onde nós levamos para Washington, para Boston, um grupo de empresas brasileiras liderados por uma construtora, tá? E de última hora lá o pessoal da Autodesk lá de Walton, que é onde é a sede da EC da Autodesk, nos conseguiu uma visita no MIT, no National Cancer Institute, e falaram o seguinte para nós: olha, é uma obra que está há 4 meses da entrega, nós conseguimos essa visita, vão ser 2 horas à tarde, nós vamos poder fazer e depois talvez a gente nunca mais consiga entrar nesse prédio.
porque como é um instituto de pesquisa do câncer, quer dizer, é uma área de extrema segurança, extrema complexidade, tudo isso, e eu tive a satisfação, a oportunidade de fazer isso. E eu entrei numa construção com sala de reunião, com pessoal tomando conta da obra de gravata e camisa de manga curta, que é o estilo americano, capacete, gravata e camisa de manga curta, o estilão deles fazerem as coisas, né? E nós tivemos uma reunião muito produtiva, aprendemos muito. É um edifício de 10 andares, sendo que os 2 últimos andares era hardware. Eram equipamentos, tá? E eu fiz a pergunta para o líder da obra, exatamente isso. Por que você fez BIM? Ele falou, porque nós estávamos a 6 meses do final do projeto, nós tínhamos uma folga de orçamento, eu peguei todos os projetos que nós temos em CAD e resolvi refazer em BIM. Nós investimos $250 mil em refazer esse projeto em BIM, e isso nos proporcionou uma economia de $2 milhões nas instalações. Então, de uma maneira muito prática, isso é uma maneira muito americana de fazer as coisas. A relação investimento-resultado, tá? Vocês enfrentam esse desafio, vocês conseguem marketear o produto de vocês assim para o cliente? Olha, aí a gente vai falar da nossa dor, né? Da nossa dor agora. Desculpa se eu estou sendo inconveniente em perguntar da sua dor. Não, imagina. Eu acho que, na verdade, eu vi um post esses dias que falava assim, você paga 2 milhões num apartamento, 1,5 milhão no apartamento, e quando vai o pintor na sua casa e ele cobra R$10 mil, você vai tentar espremer ele até o máximo. Porque a gente valoriza o produto e não valoriza o serviço. Então, falando um pouco sobre isso, a gente precisa entender primeiro como a gente agrega valor. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa melhorar são as métricas. Então, o que a gente ganhou em fazer desta forma? Porque a gente começa a não medir os nossos ganhos, a gente ganha e isso fica intrínseco ao processo. E eu acho que medir vai trazer um conforto para o cliente do tipo, olha, por conta dessa ação, gerou essa economia, ou de ganho, ou de prazo, ou de qualidade. Eu acho que o principal fato para a gente sanar a nossa primeira dor é a gente conseguir mostrar. Outro ponto é o mercado da engenharia se conscientizar de que não é só uma ferramenta, então eu estou contratando o BIM, eu vou contratar uma ferramenta, não é só um projeto, é um conjunto inerente de disciplinas atrelado a um projeto, não é só uma obra, é um conjunto de pessoas fazendo, e a gente vai falar de um mercado muito arcaico da construção civil, e não é só um pós-obra que você só pinta a fachada depois, você está fazendo uma coletânea de dados para o seu pós-obra. Então, quando a gente começar a conscientizar de que a gente está pensando no todo, atrelando a engenharia a isso, aí acho que a gente vai conseguir mostrar de forma diferenciada. Quando a gente montou o escritório, e a gente se pergunta muito sobre isso, como a gente mostrar valor para os nossos clientes, porque é uma pergunta nossa, tá bom, a gente está fazendo tudo isso, está sendo super bacana, mas a gente precisa fazer com que todos se conscientizem de que isso é o melhor. A gente se coloca nessa cadeira de como mostrar. E eu acho que a forma de como mostrar é tendo métrica, mostrando que de fato a gente está se colocando como uma empresa de engenharia atrelado à tecnologia e não simplesmente como um pedaço da história. Então eu acho que essa é a forma, mas sim, a gente tem bastante dificuldade no mercado como um todo, tá? E eu não vou dizer que é um segmento, eu acho que é a forma como a gente tem, como o nosso mercado conduz nos serviços, né? E aí a gente começa a falar de serviço terceirizado, a gente não está dentro da empresa dele, e a gente quer ser engenharia dele. Então, e uma outra forma que a gente tenta sanar é criando conexão. Então, falando ainda desse case, né? A gente pode citar vários outros, mas esse que foi um dos primeiros foi a conexão, que aí a gente entendeu como eles funcionavam. Depois, no final que a gente acabou esse projeto inteiro, entregou um BIM para Facilities, eles nos contrataram para fazer o BIM Mandate da corporação como um todo, e para fazer isso a gente vai passar pelos processos dele, porque não é só fazer uma encomenda de BIM Mandate, você entender os processos. Não é o nosso foco vender a atuação de reestruturação de empresa para BIM, a gente na verdade vende um serviço de engenharia de ponta a ponta, mas nesse caso a gente fez porque fazia todo sentido e teve uma conexão tão grande, e hoje ele quer que todos os projetos dele passem por isso, ele está reavaliando os edifícios
dele que já foram entregues para que ele tenha o mesmo patamar, para que daqui 10 anos ele consiga comparar um edifício com o outro. Então, ou seja, a gente atinge o nosso objetivo, a gente consegue conscientizá-lo. E isso para a gente já é um ganho. Então, eu acho que é um trabalho um trabalho sem volta, a gente tem que caminhar e tentar mostrar aí o diferencial. Inclusive, vai ficar um convite para a Brisco vir participar do nosso podcast, porque a Brisco é o nosso cliente também. Eu acho que eles super topariam, são pessoas extremamente acessíveis, muito comprometidas com a entrega, comprometidas com o meio ambiente, eles são muito comprometidos com um produto de engenharia, de tecnologia. Eu sou fã e de fato foi um dos nossos grandes sponsors aí nessa empreitada. Vai ficar um convite para a próxima rodada de podcast e fazer a Brisco para cá. Bacana. É o cliente que compreendeu a importância da tecnologia e teve a percepção de valor. Exatamente. Tá? Porque, às vezes, a primeira reação de um desses tantos nomes que você citou, eu me lembro de uma primeira palestra de BIM também, que o presidente da empresa pediu para a gerência ir assistir. Nós falamos 2 horas sobre BIM, sobre tudo isso, fizemos um esforço danado. No fim, levantou uma pessoa no fundo da sala e falou assim: isso consome muita máquina, gera um arquivo muito grande, dá muito trabalho e eu não consigo conciliar as informações, eu prefiro fazer no AutoCAD. Eu olhei e falei assim, não entendeu nada. É sobre isso, entendeu? É sobre entender como de fato a gente consegue atuar nesse mercado. Eu não vejo saída, a gente tem um problema muito sério, né? Se você ligar para todos os incorporadores, eles perguntam qual é a tua dor? Ele fala, custo, prazo e qualidade. Custo, prazo e qualidade. E a gente vai conseguir sanar tudo? Não, mas eu não vejo isso sem a tecnologia. E eu acho que a gente precisa, nosso mercado precisa se capacitar e precisa querer mesmo, para que a gente atinja o ideal da engenharia dentro dos projetos. Né? Explorar um ponto, você que na nossa experiência, quer dizer, eu aprendi um diferencial muito grande, tá? Em trazer as tecnologias de fora para cá. Por exemplo, a gente vai no Autodesk University ou vai nessas visitas técnicas, aprende um monte de coisa que é trazer para cá, e aí tem um desafio muito grande na adoção dessas tecnologias aqui, tá? Uma das primeiras visões é que, às vezes, refazer projeto com mão de obra barata, implica num resultado de maior quantidade e menor qualidade. Então, é melhor produzir por folha, entregar para o cliente um monte de folha pronta, do que entregar um produto de qualidade de uma vez só, tá? Eu estou entendendo a posição de vocês, já está clara para mim qual é a posição de vocês. Vocês estão entregando um produto de qualidade de uma vez só, com a percepção até além do que o cliente, da expectativa do cliente, enxergando à frente. Porém, muitas vezes, tá, isso implica num detalhe que diferencia o nosso mercado, principalmente do mercado americano, que se chama responsabilidade técnica. Quando nós falamos de custo, qualidade e preço final, como você mencionou, tá? Isso no fim é uma responsabilidade técnica. Tá? Nos Estados Unidos, a responsabilidade técnica é de quem fez o projeto. Responde. Tá? Aqui, a responsabilidade técnica é de quem faz a instalação. Como você vê essa diferenciação e como você vê isso no futuro? A gente tem um cliente americano, um dos nossos projetos, e é exatamente isso. Nós somos contratados por ele, a responsabilidade técnica do projeto é nossa, e aí todas as outras disciplinas estão atreladas à nossa responsabilidade técnica, porque é assim que funciona. E no Brasil, não. No Brasil, cada um tem a sua responsabilidade na sua casinha, cada um tem o seu seguro, e aí vem a construtora e tem que fazer tudo isso cabelo. Eu entendo que o nosso mercado está muito aquecido e não está preparado. Então, quando a gente vai para a reunião de compatibilização, vai para reunião simples de compatibilização, que o software faz tudo, ele poderia apertar o botão e rodar os flashes. Não é só sobre isso, né? A gente está falando que, óbvio, ajuda. A gente tem a tecnologia, a gente é adepto à tecnologia, mas se você não tiver uma pessoa com experiência olhando aquilo que não deu clash, simplesmente aquilo que na verdade não vai dar certo na obra, porque, poxa, como o cara vai ficar pendurado para fazer isso na fachada? Eu tenho 3 elementos numa viga, vai demorar muito, vai estourar o prazo. O software não vai fazer isso.
Então, a expertise para fazer isso está do lado de cá. E aí, se todos os escritórios, se a gente não tivesse uma RT e tivesse vários, mesmo assim, isso aqui, cada um se conscientizasse com prazo, custo e qualidade num coletivo, já seria um grande diferencial. Então, existem sim bons parceiros, a gente trabalha com excelentes parceiros que se preocupam, e eu acho que o que a gente tem tentado é trabalhar da forma colaborativa. Então, quando a gente tem o processo colaborativo, e aí muda um pouco a chave de muitos escritórios, que eu entreguei e fui embora. Não, você entregou e você continua, porque um dos nossos projetos a gente tem a metodologia colaborativa e a gente pede para subir os modelos toda semana. E aí a gente teve até que aprender, porque quando você começa a subir os projetos toda semana no colaborativo, você fez um comentário, aquele comentário sumiu, porque então a gente começou a pôr regra, olha, que horas que a gente sobe, e o projetista não se afastar do projeto, ele não entregou, ele não foi embora, ele entregou e ele continuou, porque na semana que vem eu vou ter outro comentário para ele e eu vou depender dele para continuar o meu projeto. Cada um tá na sua casinha, cada um modela uma coisa, só que sem você eu não sou nada, então juntos somos um coletivo. Isso tem melhorado bastante, então mudar a filosofia de como os escritórios pensam no Brasil para trabalhar no colaborativo também tem sido uma vantagem que a gente tem aprendido. Eu acho que a gente está caminhando para esse mercado do colaborativo, tá? Então eu acho que isso pode trazer mitigação de risco do que simplesmente só entrega. Tá. Agora, o decisor, principalmente o incorporador, o investidor, ele é o ponto focal de decisão. Você mencionou um cliente importante para vocês, tá? Quando ele compreende a importância da tecnologia, ele passa a pedir a tecnologia, ele passa a querer, ele está vendo, na verdade, a dor dele, o investimento dele e por onde isso vai melhorar. Olha, sim. Infelizmente, sim. Porque... Por que eu falo isso? Infelizmente, vai... Porque o contratante, seja o cliente final, seja o investidor, enfim, quando ele começa a exigir que as empresas trabalhem dessa forma, ele começa a fazer com que o mercado se movimente e tenha que se adaptar à tecnologia. Mesmo que ele não saiba exatamente como pedir, mas ele exige, a gente começa a fazer com que todo mundo aqui embaixo se movimente. Eu entendo que, quando eu comecei a trabalhar em BIM há 15 anos atrás, o que a gente fez, né? A gente exigiu, mas a gente ajudou. Então, eu quero que você me entregue, mas olha, eu te indico, faça assim, faça assado, vamos junto, vamos trabalhar no colaborativo. E, de novo, não é... Há 15 anos atrás, eu vou te dizer que muitas vezes eu tenho as mesmas dificuldades, porque uns já começaram há muito tempo, outros estão começando agora. Então, sim, eu acho que a decisão final da caneta de quem contrata é importante para a gente mudar o nosso mercado. E nós que estamos aqui, que precisamos fazer com que esse mercado mude, é nos ajudar e trabalhar no colaborativo. Teve um projetista, amigo nosso, parceiro, que a gente praticamente pegou pela mão. Cara, depois do horário, a fulaninha, a Isa na época, vai te ajudar, vai estar com você. E hoje ele é um super parceiro e ele conseguiu entregar. Então, também não adianta só exigir, a gente precisa exigir e ajudar. Então... De novo, tem muitos escritórios que estão lá na frente, a gente já está pensando lá no Facilities, em Lean, em conjunto, e tem outros que estão começando. Mas a gente precisa que o mercado como um todo vai subindo a régua. É igual o LEED. O LEED tem versão 2, versão 3, versão 4. Porque a hora que a gente chega na versão 3 e todo mundo está conseguindo o Gold indo para o Platinum, ele sobe a régua. Para que cada vez mais a gente tenha excelência nas entregas. Então a gente vai lá, primeiro a gente pede isso, aquilo no BIM, e a gente vai subindo a régua. Vai puxando para que a gente faça o ecossistema funcionar. Você mencionou a questão da capacitação. A gente tem visto uma movimentação ainda do pessoal correndo atrás, querendo se capacitar, principalmente na hora que virou decreto BIM, saiu todo mundo desesperado, mas parece que isso deu uma amenizada, mas ainda tem uma movimentação pequena da questão da capacitação e principalmente da questão de colaboração, né? A gente, principalmente nós como revenda, né, a gente tem a missão de sair evangelizando sobre a colaboração, mas ainda tem aquele receio, né, de não vou trabalhar, não vou compartilhar, são os meus dados, são os meus documentos, né? Como é que vocês veem isso? Vocês têm esse tipo de dificuldade dessa questão de vou trabalhar compartilhado, o que eles estão vendo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Posso fazer um complemento? Isso que eu acho que você pode até responder, assim.
Não, eu acho importante ressaltar que a gente que está inserido nesse mercado tem um pouco mais de familiaridade com o assunto, né? Mas quando a gente fala de BIM, não é uma tecnologia nova, é uma metodologia. Todo mundo tem muito BIM pensando em modelo, né? Sim. O BIM é o meu modelo 3D. Não, gente, BIM é uma metodologia de trabalho. É o I, né? É o information. É o conteúdo. Exato. E apesar de ter a tecnologia, né, há tanto tempo no mercado, hoje a gente tem esse desafio da capacitação e a gente tem empresas em diferentes momentos para a tecnologia. Então a gente tem a empresa que já trabalha com isso há muito tempo, que foi uma das pioneiras, que tem domínio do assunto, mas a gente tem também aquele projetista que no 2D ele tem domínio da técnica, tem domínio do que ele está fazendo, mas quando a gente coloca ele nesse contexto de BIM, a coisa parece que não anda, sabe? Tem esse desafio, a necessidade da capacitação e tudo mais. E acho importante falar isso porque a gente fala de BIM, parece que é uma coisa muito nova, né? E não é. É uma coisa que a gente tem esse desafio de capacitação. Dentro do próprio escritório, nosso escritório mesmo, a gente tem, estou falando de BIM há 15 anos, etc., mas dentro do nosso próprio escritório, a gente tem uma galera muito boa na tecnologia, uma galera muito boa de experiência e uma galera que está no meio do caminho. E a gente está sempre proporcionando, galera, precisamos que todo mundo esteja na mesma régua, porque, vocês fazem projetos que não são em BIM, óbvio que a gente faz projetos que não são em BIM. Apesar da gente sempre recomendar, porque a tecnologia, de novo, pensando na ida informação, como a Bianca falou, e pensando ali no pós-obra do que a gente vai gerar de informação para o futuro. Eu acho que isso, para mim, é o primordial. Mas dentro do nosso próprio escritório, a gente tem que estar sempre reciclando, capacitando. O que a gente faz no escritório, e aí a Bia ajuda bastante nessa questão de capacitação do time, é reciclagem de treinamento. Então, coisa simples, família. Vai ter mesmo um treinamento amanhã sobre reciclagem de montagem de famílias. Né? A gente atua bastante com o nosso próprio time e não é um problema quando a gente, inclusive, traz outros escritórios para dentro. Porque, assim, de novo, quanto mais todos souberem, melhor vai ser o gerenciamento da informação. Então, eu acho que isso é inerente ao processo. A tecnologia não é minha e a metodologia não é minha. E eu preciso... Sabe aquela história de que ninguém tira 10 em todas as matérias? Eu não tiro 10 em todas as matérias e isso... eu tenho 2 filhos e quando a gente foi escolher a escola, hoje existe uma metodologia construtiva e é muito sobre isso. É muito sobre você me ajudar na onde eu não consigo. É claro que você vai ter o diferencial, a nossa empresa vai ter o diferencial e cada um tem o seu diferencial, o seu destaque, mas ninguém tira 10 em tudo. Então, quando você senta numa mesa e você senta com outra pessoa e fala, me ajuda que eu te ajudo, é conexão, tudo é sobre pessoas e tudo é sobre conexão. Então, o nosso time, a gente trabalha muito com isso, né? Que eu tô falando aqui, que a gente conhece BIM há 15 anos, que a gente veio de grandes empresas, que a nossa equipe está 100% em BIM. A gente também precisa fazer e a gente também precisa reciclar treinamento. Então, é inerente ao processo, gente. Eu acho que é um caminho onde todos já se colocaram à disposição de mudar. Eu me recordo de casos, ouvindo vocês falarem, me recordo de casos extremos, tá, da época de AutoCAD, onde o proprietário da empresa considerava inadmissível que o cliente ou terceiro ou parceiro copiasse os blocos dele. E chegou ao despropósito de criar uma rotina de software que quando você apertasse o botão da direita no mouse e desse copy naquele bloco, ele derrubava o AutoCAD. Puxa, Não copia. Olha a que ponto chegamos. Aí você pega uma pessoa que tem essa mentalidade, tá? E traz para o mundo de hoje, onde você fala para ele, os modelos que você criou, você vai deixar em aberto e vai compartilhar com todo mundo, com o seu parceiro. Mas fui eu que criei, esse modelo é meu. Essa esquadria, essa porta, essa viga, essa junção, fui eu que fiz. Então, a sensação de posse daquilo, e dele poder negociar isso, quer dizer,
disponibilizar e receber outros. É uma interação que acontece. E se a pessoa não tiver essa mentalidade de como fazer a troca, como compartilhar isso de uma maneira sadia no universo de hoje, tá? Ele vai se encerrar sozinho, ele vai virar o avarento. Não, e assim, eu vejo que o mercado, ele é competitivo, é óbvio que ele é. Porém, eu posso te dar a informação. Se você não souber usar ela da melhor forma possível, então não adianta eu ter um monte de famílias e não souber usar ela. Claro. É o que a gente acaba encontrando, eu acho que a Bia pode me ajudar a falar sobre isso, é o que a gente acaba encontrando quando a gente vai contratar. A gente tem o carinha que saiu da faculdade, que é extremamente bom na tecnologia, safo e etc. E a gente tem aquele que é o que tem expertise porque tem experiência, mas não tem tanta facilidade com a tecnologia. E os dois precisam se complementar, porque um precisa do outro. E se a gente deixar esses nossos profissionais, são muito bons na tecnologia, dentro do escritório, daqui a 10 anos, eu criei um monstro, porque ele não foi para obra, ele não vai saber de fato... Tecnólogo. Exatamente, ele não vai saber de fato como ele usufruir daquela família maravilhosa que ele fez, porque ele entendeu, alguém desenhou para ele fez ela ser uma família super inteligente, mas ele não entendeu como ela se comporta em obra. E para ele trazer uma inovação em obra, uma reengenharia, para que ele lá na obra consiga contribuir, ele não vai saber. Então, igual a gente vai mudar a questão família, vamos falar de concreto. Você rodou um edifício e ele deu uma lâmina média altíssima, uma caixa de aço muito alta ou muito baixa, ele pode ficar de pé o prédio, mas será que ele ficou eficiente? Entendeu? Então, quando você a margem de segurança justifica, né? Exato. Mas a que custo? Então, mas a que custo, entendeu? Então, se você não tem um profissional com a expertise para olhar e falar, poxa, essa lâmina média está muito alta. Se a gente colocar uma viga no meio da sala e colocar um fogo, vai atrapalhar seu produto? Não. Mas então eu consigo diminuir X%. Poxa, isso é bom para mim. Ou não é bom para mim. Então, de qualquer forma, os profissionais eles se complementam. E a gente está transformando uma geração. Essa geração que começou muito nova no Revit, tem pessoas no nosso escritório que não sabem mexer no CAD. Sim. Acredite. Essa era a próxima pergunta, quer dizer, você deve ter pessoas profissionais agora que você dá um projeto para ele primeiro, ele não quer saber de tela preta, ele quer a tela branca do Revit. Exatamente. E esse profissional que não sabe mexer no CAD, que veio já com Revit, a gente precisa lapidar. E a gente precisa mandar ele para a obra, a gente precisa passar... Aí você fala assim, poxa, mas ele é tão eficiente na tecnologia... Tá bom, mas eu preciso que daqui a 10 anos ele seja eficiente na tecnologia e muito bom, entendendo que a dor do cara que está vendo o projeto no campo. Lá no escritório a gente fala muito sobre... A gente roda as compatibilizações em BIM, mas a gente olha todos os PDFs. Por quê? Porque ainda, infelizmente, o que vai para o campo são as folhas. E o que o receptor daquelas folhas ele precisa entender. Se eu bater o olho naquela prancha e eu não entender, como você acha que o receptor... Que o mestre de obras vai compreender. O mestre de obra vai entender para passar. Então, isso não pode acontecer. Então, nossa, eu fiz um modelo incrível. Na hora que eu fiz a documentação não ficou fácil de qualidade gráfica, entendeu? Isso é uma penalidade. É óbvio que as dores são diferentes, porque se eu tenho um projeto que não atende a norma, é gravíssimo. Mas eu tenho um projeto que eu não consigo saber qual que é o fit das instalações, qual que é né? Também é grave, porque de qualquer forma na obra o cara vai ficar olhando e aí ele vai ter que voltar para a fronteira para poder... Então, assim, eu acho que as duas pessoas são complementares. E se a gente não entender isso, a gente não vai alavancar essa nova geração da tecnologia. E a mesma coisa com a família, entendeu? Então, assim, eu sou detentora da tecnologia da família. Se o escritório do vizinho não souber usar, então eu não sei por que é o medo. Eu acho que, de fato, a gente tem um ambiente colaborativo e o ambiente colaborativo ele veio para a gente potencializar o nosso mercado. Gente, vamos olhar para os mercados, né? O mercado agrícola, o mercado petrolífero, olha quanta tecnologia eles têm, eles evoluíram nos últimos anos. A gente precisa evoluir. O BIM é a grande questão da informação. Então, eu não vejo... Mas antes de falar, eu vou te dizer que muito menos. Acho que a dor das pessoas não está sendo do colaborativo, não está sendo disponibilizar o modelo, mas pelo menos a gente não tem tido tanta essa dor. A dor está sendo em ficar com a pessoa no projeto. Porque
quando você faz o curso de um projeto, você pensa que você vai ter que dedicar tantas horas. Então, eu te entreguei o projeto, tiro meu time e vou para outro projeto. E quando você pensa no colaborativo, eu preciso que ele esteja alimentando esse... Então, isso talvez custe um pouco mais. E essa está sendo a dor do que, de fato, ele disponibilizar um modelo. A gente não tem tido, pelo menos com os nossos parceiros, a gente não tem tido tanta crise de disponibilização do que, de fato, ele continuar no projeto sendo colaborativo toda semana sem ir embora. Eu acho que a nossa dificuldade tem sido essa. Eu acho que vai se adaptando, né? Cada receio no seu momento, né? Uma vez, compartilhando com vocês, até uma vez eu fiz uma visita também num grande escritório de arquitetura, foi onde, inclusive, um dos profissionais foi um dos desenvolvedores do Revit, tá? Lá atrás. E eu fui muito bem recebido, com muita abertura, com muita transparência lá fora, e duas moças muito jovens, me mostraram o projeto, e era uma coisa incrível. O projeto realmente era um negócio fantástico. Tá? E falaram com uma naturalidade e tudo, e aquilo quase que me chocou. Como é que essas pessoas tão jovens estão num projeto tão grande, de tanta responsabilidade, tá? Pra vocês terem uma ideia, o projeto era a estação de metrô do prédio novo do World Trade Center, onde eles ficaram com a linha no ar, tiveram que esconder ela num túnel, no fim de semana, e o metrô continuar circulando e eles construíram a estação em volta. E depois refazer, quer dizer, era subsolo, virou uma ponte no ar e virou subsolo de novo. Loucura total. E elas me mostraram o projeto, eu fiquei realmente muito impressionado com aquilo. E depois eu cheguei no diretor, no líder desse escritório, e perguntei para ele, desculpa, eu fiquei muito impressionado com o seu pessoal. Qual é o seu segredo para encontrar essas pessoas? Tá? Fiz uma pergunta bem direta para ele. E ele falou para mim, eu recebo o currículo, eu recebo a pessoa, e aí eu pergunto qual é a vocação que a pessoa tem. Ele quer ter uma vocação de assinar um projeto ou ele quer ter uma vocação de profissional de arquitetura ou engenharia na sua melhor performance, com o melhor uso das ferramentas? Qual é o caminho que ele quer seguir? O caminho ideal de gênio, que nascem poucos, né? Calatravas não nascem todo dia, vamos ser claros, tá? Ou ele quer produzir conteúdo, quer desenvolver. A partir daí, eu entendo como melhor aproveitar esse profissional. Eu tenho a visão de como melhor aproveitar. Jorge, eu acho bacana esse ponto que você está colocando. Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje como gestores é justamente essa questão de ter a pessoa certa no lugar certo. Então, saber trabalhar os perfis, como a Mari comentou, é a questão de perfis que se complementem, né? Pessoas que trabalham de formas diferentes, têm expertise diferentes, mas que juntas elas formam uma unidade que vai garantir o sucesso de alguma coisa. Eu acho que hoje esse é, inclusive, até saindo um pouco dessa questão de BIM, essa questão de gestão de pessoas, de entender os perfis e como colocar aquele perfil no lugar certo, é o ponto-chave, né? Eu acho que tem muito a ver com disposição também. Disposição, porque a gente está falando desses profissionais mais antigos que se formaram numa tecnologia diferente. A gente tem profissionais que trabalharam prancha lá no papel, caneta nanquim. A gente tem os profissionais da era AutoCAD e agora a gente está na era do 3D, né? Cito como principal o Revit. Mas a gente tem que ter a disposição também dessas equipes se complementarem, né? Do cara lá de trás querer se atualizar na tecnologia e desse cara que também é muito bom na tecnologia querer entender como que aquilo vai funcionar na ponta. Querer sujar a bota de cimento. Exatamente, exatamente. Usando a expressão básica da... Querer sujar a bota. Não adianta ele ser o das galáxias da tecnologia, mas ele não sabe sujar a bota de cimento, nunca pisou numa obra. Porque, no fundo, o que a gente tem que pensar, a gente está falando bastante de trabalhar colaborativamente, no fundo, o que é, né? A gente tem que pensar no nosso produto final. A gente tem que pensar que aquilo tem que acontecer da melhor forma possível, de maneira mais eficiente possível, e isso só vai acontecer com essa integração entre as pontas. E
Hoje, acho que a gente tem falado muito de engenharia de ponta a ponta, né? Que é como a gente trabalha. A gente tem que pensar em construtibilidade. Até por isso que a gente tem um time tão multidisciplinar e com essa visão da parte técnica. Porque, como a gente tem comentado, não adianta eu prever isso lindo, maravilhoso, mas isso para em pé. Como que isso vai se comportar lá na frente? Né? E a gente tem essa questão do nosso mercado ainda ser um pouco manual, né? Mais tradicional. Teve bastante avanço, claro, mas se você for comparar com outros setores, talvez não seja tão significativo. Então, é importante a gente ter essa comunicação entre pontas. Respeitar as limitações de cada ponta e procurar compatibilizar da melhor forma. Exato. Uhum. Obrigado. Eu vejo, de novo, assim, quando a gente fala de o engenheiro com engenheiro, arquiteto com arquiteto, a gente está falando a mesma linguagem. Mas nem sempre a gente está construindo para um incorporador, que é o engenheiro, né? E aí a gente fica falando da engenharia de ponta a ponta, ponta a ponta, e não necessariamente é o engenheiro que está comprando. A gente está fazendo um edifício cidades, para mudar a cara das cidades. Ele é um uso público, ele é sua casa, ele é seu entretenimento. Então, de fato, a gente constrói sonhos. E aí é o objetivo alto, né, do arquiteto, é construir o sonho das pessoas. E se a gente, de novo, não souber qual é o fim, a gente não vai, o começo, o meio, não adianta eu querer vender de ponta a ponta, falar que o BIM é excelente e que a gente vai aplicar em tudo, que vai acontecer que nem aquela só reunião, vai acabar 2 horas de reunião e as pessoas não vão entender. Então, cada mercado, cada setor, cada cliente, ele é único. E a gente trabalha muito de forma personalizada. Então, você chegou na Voile querendo construir uma indústria, você chegou na Voile querendo construir uma escola. Tá bom, para quê? Qual a finalidade? Quem são os usuários? O que você vai usar? Você vai vender? Você vai ficar com ela? Por quanto tempo? Existe um fundo de investimento por trás disso, porque se tem um fundo de investimento, tem compliance, a gente tem que dar métricas para ele. A gente precisa ter as perguntas certas, da forma correta, para a gente conseguir te ajudar. Então, não é só sobre construir um edifício, é sobre a gente ter conexão e ter a narrativa correta do começo, meio e fim dele. Eu acho que isso muda tudo. E aí, atrelar a tecnologia a isso é perfeito. De novo, pergunta para... Você vai fazer a tua casa. Qual que vai ser a sua dor? O custo da casa, o meu sonho, porque eu quero que meu sonho fique de pé, e o prazo que eu quero mudar logo. Tá bom, então como é que eu... A gente tá falando já do consumidor, né? No final, a gente tá falando... Tá bom, e como é que eu te ajudo a fazer isso? Eu vou vender o BIM para tua casa? Talvez. Por que não? E se tiver uma ferramenta muito mais fácil no Facilities que você consiga, sem ser um engenheiro, sem ser um arquiteto, usar para o seu Facilities? Por que não? Entende? A gente está muito acostumado no mercado corporativo, da grande incorporadora comprando isso, mas por que não? Eu deveria pensar no consumidor final. A tua casa vai ficar com você durante 50 anos, eu vou embora. Aí você vai ficar me ligando? Não. Então, assim, de novo, a tecnologia, ela tem que mudar o nosso mercado, e ela só vai mudar se a gente pensar muito mais no fim, no objetivo, do que simplesmente no meio. Porque quando a gente fala, eu vou fazer compatibilização, vou extrair informação, tá bom, mas é o meio. É o meu problema, talvez, a compatibilização, não é o seu que está construindo a sua casa. Quando a gente muda para a primeira pessoa e não para o incorporador, talvez a gente comece a pensar, poxa, mas a compatibilização é um problema seu que vai comprar a casa, tá bom, eu vou mitigar. O que eu consigo fazer na compatibilização? Mitigo o risco, eu vou ter menos perda de material, eu vou ter menos perda de tempo, porque eu não vou ficar pensando se o tubo vai bater aonde, eu vou fazer uma obra muito mais rápida, muito mais limpa. É óbvio, mas você que está comprando a sua casa, não é um problema seu, você já deveria fazer parte do processo comprar um projeto correto. E por que ele está pagando a mais pela compatibilização? Entende? Então isso é um problema nosso e a gente precisa resolver e não passar para ele. Então eu não preciso vender compatibilização para ele, eu preciso vender de que eu vou mitigar risco, de que eu vou fazer uma boa engenharia e de que eu vou estar ali para ser transparente. O nome Voile significa véu e véu significa transparência, porque se eu não for transparente com você, eu vou fazer um negócio, não vou fazer vários. Então eu acho que esse é a grande questão do nosso ponta a ponta, é entender, personalizar o fim. E esse fim pode ser para o
consumidor que, quando a gente põe em primeira pessoa, a gente entende muito mais a essência e a dor de cada um, entende? Então, não adianta eu sair vendendo simplesmente tecnologia, ela tem que estar comigo para te dar segurança. Essa é a diferencial. Hoje ainda se faz as build? Muito! 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 E o S-Build daquele jeito que a gente tem que corrigir. Tá, entendeu? as build a ser corrigido. Gente, mandaram o S-Build para vocês. Vocês verifiquem se está correto. Tá. E o mundo ideal, se fosse feito em BIM, precisaria de as-build? Um ambiente colaborativo. Porque, vamos lá, o colaborativo ele não acaba quando você entregou o projeto. Estou desafiando agora. Então, vamos lá. Você entregou o projeto, certo? Uhum. Você não acabou. Tua obra está acontecendo. Uhum. E aí, lá na obra, teve um problema. Porque, gente, mesmo com tecnologia, problemas acontecem. Obra é obra e é assim que é. Ninguém tira 10 em tudo. Ninguém tira 10 em tudo e a gente tá lá para resolver. Teve um cliente nosso que a gente lá fez toda a parte de projetos, fez a coordenação dos projetos, fomos muito bem e a gente queria fazer a parte da obra. E ele falou, mas olha, tem um monte de coisa que eu tenho certeza que passou. Você vai querer resolver? Eu falei, é por isso. Eu quero estar lá para resolver, porque com todo o nosso conhecimento do projeto, eu prefiro estar lá para resolver do que alguém resolver por mim e eu não saber o que aconteceu, entendeu? Esse feedback é muito importante. Você fecha o ciclo, né? Essa retroalimentação. Essa é a retroalimentação. Então, voltando à sua pergunta, se a gente continuasse com a retroalimentação de todas as disciplinas no colaborativo, deu um problema. O cara muito mais rápido vai conseguir falar, poxa, deu um problema mesmo, né? Não vi, ou não, tem um porquê, por conta disso, disso, disso. Eu acho melhor a disciplina de ar-condicionado desviar do que a minha. E aí, automaticamente, você vai entrar no modelo, você vai atualizar, porque é muito rápido, então não deveria. Porque o colaborativo não acaba quando você entrega a fase de projeto, o colaborativo só acaba quando você comissionou. E, na verdade, não acaba, porque no pós-obra ele continua. Daí a gente vai falar de gêmeos digitais. Mas, enfim, é o que é o mundo, entendeu? Então, assim, não deveria. Mas aí, de novo, a gente está sempre preocupado com a etapa. Eu entreguei a etapa. Eu entreguei a etapa. E a gente está falando de uma narrativa que é um edifício e ele é vivo. E ele dura 50 anos, não deveria ser a etapa. Parodiando palavras, lembrando das palavras de um grande amigo meu, ele falou o seguinte: BIM e lead são duas coisas que você não pode usar como marketing. Não é modismo, é realidade. Sim. Então tem muita gente tentando fazer isso como marketing. Quando a minha empresa faz BIM, tá? Uma vez, isso tem, muitos anos atrás, eu estava num hotel aqui em São Paulo, num evento sobre BIM, tinha dois garotos conversando atrás de mim. A minha empresa está fazendo BIM. Sério? E o que vocês estão usando? Nós estamos usando SketchUp. Eu quase pulei para trás. Falei, tá bom, deixa. Não adianta catar pelo pescoço agora, que ele não vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele não vai conseguir compreender o que eu vou tentar falar para ele, sabe? Tudo bem, pode usar SketchUp, pode usar Format. O próprio Revit aceita o formato SKP do SketchUp, você importa nele. Quer dizer, Depende da fase, né? Depende da fase, depende do momento. Mas você dizer. Talvez eu possa usar e importar. Entre fazer o sketch e dizer que você está fazendo BIM, tem uma distância numérica. Sim. De novo, né? Eu acho que isso tudo é inerente ao processo, e, enfim. Eu vejo que a gente está crescendo, né, na tecnologia, o mercado está crescendo na tecnologia, mas a gente precisa ter calma e parar de pensar só no seu pedaço. De novo, eu acho que é grande. Vamos falar de lead, um exemplo. A gente tentou lá nesse primeiro case, a tinha lead, fazer com que ele usasse o nosso modelo, né? Talvez, se quando a gente começasse a modelar, a gente tivesse conversado com ele, falado, olha, como que você vai fazer o seu cálculo de eficiência energética? Porque ele também gera um modelo para ele rodar o volume, né? Talvez a gente pudesse ter eliminado uma etapa para ele. Naquele momento a gente não conseguiu, mas foi uma conversa muito bacana que a gente iniciou e não parou, porque, de novo, eu estou modelando para quem? Quais são os seus usos? De novo, esquecendo agora o consumidor final, a gente está modelando para outras disciplinas também. Como o cara de instalações se comporta, como a disciplina de lead vai verificar. Será que se a gente estivesse colocando, agregando informação, extraindo uma tabela, ele conseguisse extrair? De novo, não é uma parte, é um todo. E aí, como você falou, o BIM e o lead, a gente
ele está inerente ao processo. O meu edifício tem isso. Então, de novo, a gente acredita muito no ponta a ponta, porque a gente consegue conectar e a gente consegue ser muito mais eficiente quando a gente entende o que você precisa e quando a gente vai até o final. Não, de novo, não quer dizer que a gente não trabalhe no 2D, não quer dizer que a gente não trabalhe segmentado. Você vai me contar, porque somos uma empresa e a gente precisa de projetos, mas a gente realmente acredita no sistema como um todo para a gente conseguir, de fato, mostrar a engenharia e aí aquela sua pergunta do diferencial, conseguir, de fato, ser diferencial para o cliente perceber. Porque se ele não quiser perceber isso, ao contratar uma Compact, eu vou entrar, vou fazer a Compact, e aí vem o financeiro, porque eu não posso deixar mais gente, porque a gente vende pessoas, e aí eu acho que não faz sentido. Eu acho que o sentido está, de fato, em entender a necessidade e sanar aquilo que você precisa. Arquitetura sustentável sempre o bom arquiteto fez. Isso eu ouvi de grandes arquitetos já. Tá? Sempre foi feita. Hoje ela é certificada. A grande diferença hoje é que ela é certificada. Tem um selo. E esse selo ajuda a vender, alugar, a alocar, a comercializar, a alocar aquela área. Ele ajuda tremendamente. Por quê? Porque quem vai ocupar aquele espaço numa grande área vai querer otimizar seus custos e ter a melhor eficiência de dentro. Tá? Quantos grandes exemplos de belíssimas torres que a gente vê aí, que eficiência energética é um horror. Sim. Né? Tem esses casos em São Paulo. Tá? Daiane, nós estamos falando, nós monopolizamos aqui a... Não, eu até estava falando tanto de tecnologia, né, e aí eu queria saber de vocês da questão da inteligência artificial. A gente falou de modismo, falou de tecnologia, como vocês veem isso, né, porque é uma geração que está vindo aí que só sabe fazer prompt de comando, né, e como que vai ser isso? Como vocês enxergam isso? Vou falar depois você. Eu queria até... Pode. Um pouco antes desse assunto de inteligência artificial ainda, o Jorge comentou sobre muitas empresas utilizarem o BIM e o LEAD como marketing. E aí, uma opinião minha, né? Eu acho isso até importante, porque eu acho que, como, pegando a palavra que a Daiane utilizou, a gente acaba evangelizando. Então, vamos lá, né? Eu vi ali uma coisinha de BIM, acendeu a luzinha. Vi outra coisinha ali de BIM, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu acho que acaba trazendo interesse para as empresas e para as pessoas de se aprofundarem no assunto e aí, quem sabe, a gente conseguir cada vez mais trabalhar em novas empresas, em novos projetos e fazer as pessoas se interessarem por isso, sabe? Então eu concordo com você que não é só sobre isso, né? É muito mais É não usar isso somente. Não é um motivo. Uhum. É uma discussão muito além. Só que eu acho que esse talvez seja um ponto importante também. Talvez a gente traga interesse de outras empresas e outras pessoas e a curiosidade sobre o assunto. Bem observado. Uhum. Sobre inteligência artificial, bom, de novo, acho que a tecnologia ela vem pra gente usufruir dela da melhor forma possível, né? Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei, né? Se a gente, vamos pensar lá no futuro, né? Lá no futuro mesmo, que a inteligência artificial consiga fazer cálculos, um exemplo. Se já não consegue, né? Mas, de novo, a cadeira que está aqui vai olhar, a gente está com uma lâmina média boa, eu estou com uma índice de compacidade de fachada boa, porque eu tenho uma melhor arquitetura, mas eu tenho tanto recorte nessa fachada que ela está ineficiente. Então, eu acho que uma coisa vem atrelada à outra. Agora, uma coisa que eu acho que, de fato, a inteligência artificial ela vem para ajudar, com tudo isso de normas que a gente tem. Um exemplo, tá? Eu sei que tem softwares que faz, a gente até tinha um projeto de inovação que era ter um software que colocasse lá o código de obras, que fizesse verificações no modelo para ver se estava correto, mas são muitas normas. A gente tem o zoneamento, o plano diretor, a gente tem a norma de desempenho, a norma de acessibilidade, enfim, eu vou ficar falando uma série de elementos que a gente tem que verificar e, óbvio, tá dentro da nossa responsabilidade técnica, a gente tem que fazer isso. Mas, imagina que a gente tivesse um software que colocasse ali e falasse, olha, para o seu empreendimento é um banco de dados. O duro é que você alimentar um banco de dados hoje, parar uma pessoa para alimentar, e sendo que a norma ela é viva e ela vai mudando,
custa pra gente ter sei lá, um app que faça isso, sabe? Então, a inteligência artificial ela vai pegar isso e concatenar as informações de forma muito rápida. Eu vejo que vem para agregar os nossos meninos mais novos. Aí lá vai, a gente tem que se atualizar. Os nossos meninos mais novos super usam. Eles estão lá com uma dificuldade no Revit, por exemplo, de como programar, enfim, Diamond, etc. E eles usam. E eu falo, cara, eles usam mesmo, não é? Então, de novo, eu acho que a tecnologia ela vem para agregar. Basta a gente saber filtrar a informação que está vindo dela e ter os dois opostos, né? A gente ter a pessoa com experiência discipulando essa pessoa novinha que está chegando. Todos nós tivemos um grande mentor, né? Eu tenho certeza que você vai perguntar qual foi o meu. E isso faz com que a gente tenha uma nova geração preparada, né? E, atrelado ao que a Bianca falou, a gente saber o perfil de cada um, mas não se limitar totalmente ao perfil dela. Tá bom, você não quer ir para a obra, um exemplo, mas vamos passar um pouquinho por uma obra, vai ser importante para você. Uma obra que uma pessoa passa muda a cabeça dela. Muda. Porque a obra, você está pensando hoje na compra, né? Vou ter que comprar aquisições para poder abastecer, para poder ter a logística de onde vão estar os materiais, para poder ter a qualidade atrelada a isso, para poder lá na ponta da execução, para poder ter o pós-obra e não dar manutenção. Eu estou lá só projetando a minha janela, entendeu? Então é sobre um pedaço, é sobre todo. E eu acho que cabe a nós ter a responsabilidade de não pegar a nossa equipe, que é muito bom em tecnologia, e só usufruir disso dela. Conseguir, de fato, ter isso ao longo do prazo para que a gente tenha bons profissionais completos, né? Eu acho que esse é o diferencial. E, de novo, a inteligência artificial, a gente tem que saber usufruir da boa questão que ela vai nos trazer. O BIM não deixa de ser, né? Vamos colocar, se a gente tiver um bom sistema, pensando lá no Facility, se a gente tiver um bom sistema, bons sensores, boas captações, a gente conseguir extrair um monte de dados, porque ela vai te dar muitos dados e basta a gente concatenar esses dados e falar, tá, e agora? Saber usar da melhor forma. Saber usar da melhor forma possível. A gente pensando em outros mercados, o mercado agrícola, por exemplo, que tem muitas máquinas no campo, etc. Eu vi uma reportagem sobre isso. E eles falam que não tem internet, né, lá no meio. E quando tiver, o que a máquina vai trazer de resultado para eles ficarem ainda mais eficientes? E aí a gente fala, poxa, a gente também precisa, né, se movimentar, precisamos correr para que a gente consiga levar a tecnologia de ponta a ponta. E, de novo, entendendo para que essa tecnologia, né, e as nossas responsabilidades como engenheiros e arquitetos para o nosso consumidor final. Não só pensando em consumidor final empresa, que talvez já saiba o nosso trabalho, querem nosso trabalho, precisam do nosso trabalho, mas é aquele consumidor que de fato ainda não entendeu o quanto de segurança a gente pode dar para ele. Ele vai contratar um arquiteto? Como, onde, porque ele vai comprar um terreno? Como, onde, porque ele vai construir uma casa? Como, onde, porque. Então a gente traz essa segurança, mitiga risco com ele e consegue entregar um produto não pensando no hoje, no sonho dele hoje, mas pensando na cidade, no edifício a longo prazo. Acho que isso é o que a gente precisa de fato como grandes consumidores desse mercado registrar como diferencial. Muito bom. Então, maravilhoso. Excelente. Só agradecer. Eu só queria fazer uma última observação, que eu fiquei muito satisfeito no começo da nossa conversa, porque tanto a Voile como a Best são empresas na flor dos seus 20 anos. Nós fomos fundados, eu fundei a empresa em setembro de 2003. Tá? Verdade, verdadeira. Eu estou chegando nos meus 20 anos de experiência, a Voile está indo para o 5º ano ainda dela. Tá. Então é uma empresa recente, traz com ela essa bagagem de experiência atrelado a essa engenharia, né? Tudo que somos foi por onde passamos. E, de novo, eu acredito em propósito. Se você está aqui hoje, acredita que tem sempre que usufruir desse momento. Então, pegando essa trajetória e pegando a trajetória a Voile, ela, óbvio, eu sou fundadora e tento disseminar essa cultura do ponta a ponta, mas cada profissional nosso tem uma experiência e cada profissional nosso tem algo a agregar e cada profissional nosso leva esse diferencial consigo. Se a gente não tiver essa cultura bem disseminada, vira um serviço
e não vira algo personalizado. Então, a Bi pode falar até um pouco mais sobre isso, está com a gente há tanto tempo e acho que a gente acredita nisso e passa para a equipe, né? Quer falar um pouquinho? Eu acho que a gente conversou muito sobre valores, né? Então, acho que tem muito a ver com essa questão de conexão, valores, ter pessoas dispostas a embarcar nisso, porque é um desafio, o momento em que estamos inseridos é um desafio, essa transição, e é sobre saber lidar com isso, né? Igual, parafraseando o que a gente já falou, entender diferentes tipos de perfis de clientes, conhecer as dores para saber quais os analgésicos que eu consigo oferecer, porque se meu cliente está com uma gripe e eu oferecer um remédio para dor de dente, não vai resolver um problema para ele. Naquele momento talvez possa ser interessante, mas a longo prazo talvez ele não enxergue esse diferencial, não agregue valor. É uma dor dele ou é uma dor minha? Também tem isso. Exato. Não adianta tentar Ser solidário na dor. Isso, pode. Não, e eu acho que é basicamente isso, né? Trazer pessoas que tenham os mesmos valores e ter clientes também que tenham valores compatíveis com os nossos. Clientes, parceiros, porque, de novo, a gente está sentado aqui porque somos parceiros. A gente acredita, de fato, né? Você disponibiliza o software pra gente, mas se você não acreditar no software, você não vai conseguir. Se a gente não acreditar na nossa engenharia, a gente não vai conseguir. Perfeito. Então é sobre acreditar e sobre estar conectado com pessoas que de fato queira entregar o melhor do seu serviço, né? E os nossos parceiros, nossos projetistas, né? Quando a gente fala de projetista de instalações, projetista de estrutura, projetista de fundação, são grandes amigos que a gente vai ter a dor junto, a gente vai sanar junto, e a gente vai ter bons clientes que vão acreditar na gente, e a gente vai ter, enfim, boas consultoras que vão usufruir e vão entender. Eu acho que essa rede e as etapas e esse ecossistema tem que funcionar. E não se acomodar, né? Não se acomodar. Tá sempre buscando por excelência, buscando por aprimoramento, porque a gente sabe que a gente tá num momento hoje que hoje as coisas são assim, amanhã elas não são mais. Então, até nessa questão de inteligência artificial, é uma coisa que ela é relativamente nova, né? Muitas empresas vieram trabalhando isso ao longo dos anos, mas até acho que uma das ferramentas pioneiras foi a questão do ChatGPT. E a gente precisa se adaptar a esse cenário, a esse mercado e se aprimorar, porque pensando a longo prazo é o futuro, né? É o presente, mas é muito do futuro. Então, precisamos estar preparados e capacitados para trazer isso para o nosso cotidiano, e eu falo principalmente para o meio em que nós estamos inseridos como Voile, que é o da construção civil. E aí eu trago duas palavras para vocês, que é uma visão do que vocês podem se focar, inclusive, design generativo. Esse é o nome da Autodesk. É o nome da vez. Porque usar essa inteligência artificial, tá, no design generativo, é nisso que a Autodesk está focada. Legal. Tá? Muito importante isso Agora aí. fazer um novo podcast. Vamos lá. Agora tem dois. Case, eu acho que, de fato, quando a gente fala de cases, é bacana. Eu gosto muito quando eu assisto algo sobre um case, porque você aprende muito, né? Você aprende muito com cases de grandes empresas, e eu acho que trazer cases mostra quais foram as nossas dores, e ser muito transparente. De novo, o significa transparência, ser muito transparente de o que a gente aprendeu, o que a gente errou, porque a gente erra, e aí a gente está ali para consertar e melhorar no próximo. Eu gosto muito de cases, então, que traz essa trajetória como lição aprendida, e gosto muito de inovação. Eu acho que a gente fala sobre o futuro e como a gente vai se comportar e como a gente pode já começar a pensar é muito, muito interessante, e é o que a Bianca falou, não se acomodar. A gente está sempre pensando lá na frente. Hoje, a gente está aí tentando essa trajetória, mas a gente tem que pensar lá na frente e olhar para trás com as lições aprendidas. Perfeito. Maravilha. Muito bom. Gente, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, né? Falei muito rápido, mas enfim, porque o tema de fato é algo que a gente acredita. De novo, acho que acreditar é o diferencial. Obrigada pelo convite, estamos à disposição, não só para, de fato, os nossos serviços, mas de fato para agregar com outras empresas. Então fiquem à disposição, a gente fica à disposição de quem quiser falar com a gente. Deixem as suas redes sociais. Vamos deixar, entrem em contato, tenham dúvida, como vocês fizeram, vamos crescer juntos, e é sobre isso. Excelente, muito obrigado
por esse tempo despendido com vocês, tá? Foi muito interessante. Excelente. Obrigado. Podcast fica por aqui. Tchau.